Ok. Gente, muito boa noite, bom de novo ter vocês aqui. Alguns que eu já tenho encontrado assim ao longo da semana. Boa noite para todo mundo. Eu estou um pouco ansiosa com esse encontro. Eu acho que o tema não poderia ser mais pertinente para o momento que a gente está vivendo e para os próximos que a gente deve viver, inclusive, né, por tudo que aconteceu hoje. Por favor, quem está com o fone ligado, eu insisto que feche, senão aparece. Adriana, fala um oi aí para gente. Oi, tá me ouvindo? Que me ouvir bem? ótimo. Tá. Consigo te ouvir bem, consigo te ver bem, que ótimo. Seja bem-vinda, Adriana. Ainda tem umas Obrigada. entradas. Hoje, por algum motivo, eu não estou conseguindo fechar automaticamente. Às vezes eu consigo, não sei o que, eu não formatei o áudio de todo mundo. Quando o áudio está ligado, além de atrapalhar, cada vez que tem um som, a imagem da pessoa que está com o som ligado automaticamente entra na filmagem. Ok. Vamos lá, né, Adriana? Ao vivo é assim mesmo. Adriana, então, de novo, seja muito, muito bem-vinda. Nossa, eu que agradeço muito a possibilidade de estar aqui com vocês. É tão gostoso a gente encontrar, né? Ainda mais encontrar tantas carinhas, assim, é muito bom. Então, eu estou muito contente de estar aqui com vocês para essa possibilidade. A gente fala de um tema que eu sou apaixonada. Espero que vocês também fiquem apaixonados por ele. E é uma oportunidade muito gostosa de poder divulgar a psicologia do dinheiro, né? Então, eu estou muito contente. Obrigada, Regina, por essa oportunidade. Adriana, E obrigada assim, a cada um de vocês por estarem aqui. E é tão gostoso, né, quando a gente vai vendo o rosto dos colegas, né? E é interessante que é um evento online, mas a sensação é que a gente está no mesmo espaço, né? Muito bacana mesmo. Tá ótimo. Adriana, então vamos começar que a gente quer Bora. te aproveitar no máximo. E Bora. vamos começar falando sobre essa sua formação, né? Então, eu tenho aqui, é psicóloga. Como é que a gente fala? A gente chama de contador, quem tem ciências contábeis, ou a gente chama de cientista contábil? Quando eu fiz era contador, hoje eu não sei se Mas eu mudou. não sabe. Então, psicóloga, né? Cursou ciências contábeis, é terapeuta de MDR, é terapeuta de brainstorming, é especialista em análise do comportamental e mediação familiar, hipnoterapeuta cognitiva, consteladora familiar sistêmica. Tem uma extensão que eu aprendi, que é uma extensão rara, que é uma extensão em psicologia econômica, e apesar de tão jovem, já são 20 anos trabalhando com indivíduos que buscam equilíbrio financeiro. E aí a pergunta, né? Com toda essa formação, com toda essa vivência, com toda essa experiência, como é que esse tema, psicologia do dinheiro, surge como uma atividade profissional, uma área de estudo e interesse seu? Olha, tem uma história muito bacana. O que eu vou fazer? Vou falar essa história rapidinho, contar um pouquinho dessa minha trajetória rápida para vocês, para a gente poder ir para a parte mais gostosa, né? Que é de falar mesmo do tema. Então, assim, para falar um pouquinho, o que acontece? Eu sou servidora pública também, da Câmara dos Deputados, e lá no meu órgão, eu trabalhava com um grupo de psicólogos na área de recursos humanos. Na época não tínhamos recursos humanos, mas era uma área de recursos humanos, e tocou a nós criar um programa de educação financeira para casa. Nós não sabíamos nada a respeito disso, então nós tivemos que aprender, estudar, estruturar. Então a gente criou o programa e eu trabalhei nesse programa por 10 anos, eu fiquei no programa. E nesse programa eu tive muitas oportunidades, muitas possibilidades de aprofundar muito o estudo sobre isso, porque a gente começou a atender as pessoas, mas logo a gente percebia também que às vezes não bastava aquela informação da educação financeira. Então, por mais que a gente desse, por mais que a gente acompanhasse no passo a passo da organização financeira, ainda assim não era, nem todo mundo conseguia caminhar bem. Então, eu fui buscando cada vez mais informações ligadas à psicologia, ainda mais porque esse é a minha pegada, digamos assim, é o meu viés, né? É a área que eu gosto, que eu domino. Então, e apesar de também, quando a gente fazia os atendimentos, a gente já dá um toque de psicologia, mas não era ainda o toque da psicologia do dinheiro.
Então, aí eu fui conhecer que existia esse tema, psicologia do dinheiro, né? E que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, eu continuei atuando ali, a gente fez muita palestra, demos muita palestra, muito curso, muito workshop, atendimentos, enfim, estruturamos muitas coisas, ajudei outros órgãos também a estruturar o programa de educação financeira deles. E depois, quando eu saí desse programa, ainda estou latada na Câmara, mas em uma outra área, eu falei, agora eu vou dar um tempinho, vou aprender outras coisas e tal. Só que ainda assim, aquela coisinha, sabe? Você foi mordida pelo bichinho, aí eu não conseguia ficar longe do tema mais. Daí eu fui para o consultório particular mesmo, e aí eu comecei a atuar, e atuo em consultório hoje em clínica particular, só atendo casos ligados à relação do indivíduo com o dinheiro, né? Esse é o meu tema, é da terapia mais focada na relação do indivíduo com o dinheiro. E aí dou curso, palestras, workshops, agora não. Há um bom tempo, né? Muitos anos também fora da Câmara em relação a isso. Então, essa é um pouquinho da trajetória, né? E é interessante agora te ouvir, né? Quando você fala, esse é o foco da minha atuação clínica. E eu acho que a minha curiosidade passa a ser a curiosidade, então, dos nossos colegas, que é o que então é psicologia do dinheiro e nos ajuda também o que não é psicologia do dinheiro. Sim. A psicologia do dinheiro, algumas pessoas pensam que eu criei esse nome, sabe? Mas não, ele existe mesmo, né? Porque é tão pouco conhecido, né? É tão pouco conhecido por nós psicólogos e poucos conhecido pela galera de uma forma geral. Hoje se fala já um pouquinho mais de psicologia econômica, então algumas pessoas já ouviram falar de psicologia econômica. E a psicologia do dinheiro é uma sub-área da psicologia econômica. E o grande foco de atuação da psicologia do dinheiro, que ela está interessada em saber, é como as pessoas se relacionam com o dinheiro. Quais são as atitudes, as crenças das pessoas em relação ao dinheiro. Como é que o dinheiro impacta nos relacionamentos dela? Quais são os significados psicológicos que as pessoas adotam em relação ao dinheiro? Então, esse é o nosso universo de estudo e de aprofundamento. Mas, assim, sendo a psicologia do dinheiro uma sub-área da psicologia econômica, tenta dizer assim, qual é essa diferença, então, entre psicologia do dinheiro e psicologia econômica? Retoma isso para a gente. A psicologia econômica, ela abrange um universo maior, porque ela também está interessada em como as pessoas tomam as suas decisões. O objeto maior de estudo dela é como as pessoas tomam decisões. Agora, essas decisões econômicas, elas não se restringem apenas a dinheiro. Ela vai se restringir a tudo aquilo que é limitado. Então, tempo, como é que as pessoas tomam decisões relativas a tempo? Já que tempo a gente tem 24 horas por dia. E não tem como a gente esticar. Por mais que a gente queira, são 24 horas por dia. Como é que a gente toma decisões em relação aos nossos recursos naturais, como a água, por exemplo. Recursos naturais que a gente tem hoje, né? Que também é um recurso limitado. E também o dinheiro. Entende? Então, a psicologia econômica, ela abarca também essa realidade. Hoje, o foco maior de estudo dela é na tomada de decisão. E é interessante, né? Porque quando a gente fala em dinheiro, a gente pensa em dinheiro só. E aí você traz outras referências que é de valores. Ou seja, quando eu falo de água, quando eu falo de tempo, quando eu falo de recursos naturais, eu também estou falando de valores. Sim, isso mesmo. Ok. E Adriana, como é que é essa nossa relação com o dinheiro e todo o universo que ela abarca, tanto no nível individual como no nível coletivo? Como é que isso é desenvolvido? Então, assim, eu venho de uma família de 4 irmãos e a nossa relação com o dinheiro, ela não é parecida. Então, como é que isso surge na vida de cada um, essa relação? E esse é um dos pontos mais importantes que a gente precisa entender. Como é... E olha, isso aqui eu vou falar olhando para você, viu? Para você. Não é para vocês, não. Estou olhando para você. Prestar bastante atenção agora como é que você, então, estabeleceu essa sua relação com o dinheiro, que muitas vezes é tão diferente da relação que o seu irmão tem, que seus pais têm, ou não tão diferente assim. Então, vamos lá. Uma das primeiras coisas que a gente pensa é a nossa história de aprendizagem familiar. E aí é desde que a gente nasce? Não, é antes que a gente nasça. A gente já está com uma relação, digamos assim, com o dinheiro.
Mas a gente parte do princípio que depois que nasce, a gente passa por uma fase de aprendizado mais intensa. Então, tudo aquilo que a gente vivenciou na nossa família, tudo aquilo que a gente ouviu, todos os... Vamos imaginar assim, às vezes você falava assim, pai, eu quero uma chuteira, por exemplo, né? Aí o pai podia fazer assim, uma chuteira? Ou, uma chuteira? Essa é a expressão corporal. Se ela vinha pesada, chuteira esse mês não dá e tal. Dependendo do jeito que foi falado, dependendo, isso vai ficando pra gente, vai passando a mensagem se aquilo é bom, se é ruim, se eu posso, se eu não posso, entende? Então a gente vai construindo a nossa relação com o dinheiro à medida que a gente vai se desenvolvendo. E a gente herda da nossa família muitas dessas crenças e atitudes em relação ao dinheiro. Então, de acordo com o que eu vou vivendo, mas de acordo também... Olha que interessante, gente. A gente tem que pensar, inclusive, numa história transgeracional, porque isso vai impactar na minha forma de relacionar com o dinheiro. E cada membro da família vai sentir isso de uma forma diferente. Então, vamos imaginar que os seus avós, por exemplo, seu avô, tinha uma relação, tem um áudiozinho ligado. Mas, Adriane, por gentileza, você estava dizendo, então, né, quando eu te perguntei sobre essas histórias dos irmãos, e você está dizendo sobre cada experiência que eu fui tendo, ou cada um de nós foi tendo na relação com os nossos pais, e que isso é anterior até o nosso próprio nascimento. Exato. Então, vamos imaginar que na sua família você teve a sua família passou por uma grande uma falência, por exemplo. Pode ter acontecido uma grande falência. E isso gera nos membros da família toda uma percepção, essa palavra é muito importante para nós, percepção, gera uma percepção sobre aquele evento, sobre aquilo que aconteceu. Então, o avô que viveu aquela falência pode ter gerado, a partir daquela falência, uma série de crenças e também atitudes em relação ao dinheiro, a negócio, a sucesso, entende? E essa informação que ele, então, gera ali com aquela vivência e com as outras vivências que ele tem na vida dele, isso passa para a próxima geração. Vai passar por como? De uma forma muito direta, às vezes vai falar mesmo, falar, olha, para que, por exemplo, para que constituir dinheiro, para que ter dinheiro, você vai perder tudo mesmo. Entende? Pode ser uma. Então, para que você vai juntar dinheiro se você vai perder tudo mesmo? Para que trabalhar tanto se no final não vai dar certo? Essa mensagem pode passar de uma geração para outra. Às vezes, um filho pega, o outro não, né? Digamos assim. Mas isso é muito interessante. Depende da sensibilidade, depende do momento, né, que aquela pessoa nasceu, o que estava em voga na família dela. Então, essa relação na família, ela é muito importante. A gente fala que educar os nossos filhos desde pequenininho requer muita atenção na questão financeira, para ter uma relação saudável com o dinheiro. Então, um dos aspectos é esse. Quando você fala assim, da onde que nasce essa minha relação com o dinheiro e a forma como eu aprendo? Então, uma das coisas é essa, é a minha história familiar, que passa também pela minha história transgeracional, tá? Então, eu não falo só desse momento, mas eu falo do outro. Então, por isso é muito importante a gente também investigar e estar atento a essas histórias das nossas famílias, tá? Da nossa família, por parte de pai e por parte de mãe. Depois, eu tenho também a gente pode ter as nossas próprias vivências, depois que eu passei dessa minha fase de infância, adolescência, que eu fui aprendendo ali, eu vou tendo também as minhas próprias experiências, né, no mundo. Então, eu vou para o trabalho, eu vou para a forma como eu gero meu dinheiro, eu vou para a forma como eu lido com ele. Eu, de repente, fiz uma compra e nessa compra eu me senti muito bem, senti que ela me aliviou e, de repente, eu descubro ali uma forma de aliviar a tensão fazendo compras, entende? Então, eu também vou tendo as minhas próprias experiências e vou criando a partir dessas minhas próprias experiências. Isso partindo por uma linha de aprendizado. Agora, a gente também tem uma outra realidade que é, a gente tem um contexto social que vai também influenciar muito, né? Então, de acordo com a cultura que eu fui criada, o país, né? A cultura que eu fui criada. A gente vê aqui no Brasil, as regiões, como são diferentes às vezes no trato com o dinheiro. Tem aquele que é mais
reservado, né, que quase não fala sobre dinheiro, tem um que tem um pouquinho mais de facilidade de falar, mas, de uma forma geral, a gente lida com dinheiro de uma forma até mesmo diferente, às vezes, de acordo com a nossa cultura também, de acordo com o sexo, a questão de gênero também pode influenciar a forma como a gente lida com o dinheiro, né? E tem também o nosso próprio funcionamento cerebral, que vai influenciar a forma como a gente lida com o dinheiro, né? Então, a gente... Ai, como é que eu posso agora partir para essa partezinha aí do... A gente tem uma racionalidade, vamos chamar assim. Vamos trazer lá uma coisa que a gente podia falar mais para frente, eu vou falar um pouquinho agora. Não, mas é legal você percebendo esse time, né? Porque às vezes, na hora que a gente entra no assunto, esses temas vêm mesmo, né? Racionalidade. Depois a gente pode aprofundar, né? Ótimo, mas ótimo você trazer. Isso, porque o que acontece? Às vezes a gente acha que basta a gente... Olha só, a gente tem tanta influência do meio, né, gente? Vamos combinar com essa questão do dinheiro? Vamos contextualizar aqui. Nós temos o tabu em torno do dinheiro. Falar de dinheiro não é bonito para a nossa sociedade de uma forma geral. De uma forma geral. Tem pessoas que já falam com mais tranquilidade, mas de uma forma geral, as pessoas ficam muito incomodadas de falar de dinheiro. É feio a gente perguntar quanto que o outro ganha. A gente não fala se a gente está endividado, se a gente tem dinheiro investido. A gente tem medo, às vezes, de falar quanto de dinheiro que a gente tem investido. Isso eu não estou falando nem para pessoas estranhas, estou falando, às vezes, para pessoas de casa. Muitas vezes, o marido ou a esposa, eles não falam um para o outro quanto que eles têm dinheiro investido ou qual é o tamanho de uma dívida, por exemplo. Ok, só um instantinho, porque deu problema com o áudio, aí o que acontece? A imagem acaba não entrando. Gente, a Adriana, assim, ó, então já tem gente aqui se manifestando, viu? Que está fazendo sentido, sim. E é interessante, Adriana, o que eu tenho aprendido muito, assim, por meio dessas entrevistas, né? Então, quando você me fala isso, quando você me fala desse nosso pudor para falar sobre dinheiro, então, eu fiquei me perguntando, né, mesmo quem não trabalha com psicologia do dinheiro, o quanto no consultório a gente fala tecnicamente, profissionalmente, baseado em conhecimento com os nossos clientes sobre dinheiro. Porque o dinheiro é muito simbólico. Então, é claro, a gente sempre ouve reclamações sobre o dinheiro, mas qual é a nossa intervenção como psicólogo, né? Que tipo de informação a gente busca sobre isso? E Adriana, então, assim, a gente está falando, né, dessas diferenças individuais, a gente está falando que é transgeracional nossa relação com o dinheiro, e aí você até me permite falar que a nossa próxima convidada da semana que vem é a Sandra Gessula, falando sobre o genograma. E aí eu te pergunto, então, qual que é o impacto das questões econômicas nas relações conjugais, familiares, sociais, e eu até acrescento nas relações terapêuticas. Sim, sim. Olha só, o dinheiro, ele tem um significado psicológico, né? Então, a gente vai, à medida que a gente vai se relacionando com ele, a gente vai dando para ele esse significado. E é o significado que também a nossa sociedade dá e a gente acaba assimilando isso. Então, o dinheiro é muito associado, por exemplo, a poder. É um dos significados. São vários significados, tá? Vários. Mas um deles é poder. E aí, nas relações de poder, você pensa dentro da sua casa, no trabalho, enfim, em qualquer lugar, entende? Então, muitas vezes, quem põe o dinheiro dentro de casa ou quem tem a maior renda, se sente tendo o maior poder de decisão. Isso a gente vê historicamente, né? Historicamente. Então, a gente veio de uma cultura em que o homem ganhava mais e ele é que geralmente detinha o poder das decisões. Hoje, as mulheres já começam a ganhar tanto quanto e às vezes mais, e às vezes a gente consegue perceber que elas estão invertendo isso. E aí, o que elas trazem? Elas também agora querem, muitas, não todas, lógico. Quando eu falo assim, gente, eu tenho esse receio com a generalização, né? Mas a gente acaba tendo que usar um pouquinho. E aí a gente acaba vindo, mas a gente também quer definir e decidir porque a gente se sente empoderada porque tem o dinheiro.
Então, é como se o dinheiro desse o poder para a gente. E isso pode trazer uma série de conflitos nas relações, tanto conjugais, quanto na relação de pai e filho, entende? Porque a gente está colocando a nossa autoridade, o nosso poder, atrelado ao dinheiro. E o dinheiro, ele não deveria ter essa função, entende? Ele tem outra função. A função dele, na verdade, é fazer a comercialização. Eu preciso de A e vou ali trocar o meu dinheiro por A. Então é isso, se eu preciso de arroz, eu vou ali, vou dar dinheiro, vou colocar o dinheiro e vou trazer o arroz para minha casa. Agora, para eu ter esse dinheiro, eu tive que trabalhar, eu tive que gerar esse dinheiro, né? Eu não ganhei ele do nada, eu tive que gerar esse dinheiro. E quando eu estou gerando, e essa é uma coisa muito importante, quantas horas por semana a gente trabalha para gerar esse dinheiro? Sabe? E depois a gente pega esse dinheiro, que a gente ficou ali 40 horas, 45 horas, às vezes tem gente que mais tempo gerando esse dinheiro e não olha com cuidado para ele, não administra com cuidado esse dinheiro. É como se você pegasse o tempo, que é um recurso limitado, usasse para transformar esse seu tempo, essa sua energia criativa em dinheiro para você suprir suas outras necessidades, mas ao mesmo tempo você não valoriza o dinheiro ou não cuida do dinheiro da forma que deveria. Olha a inversão que a gente faz. E aí, então, Adriana, quando você me diz, olha, eu pego tempo, que na minha leitura é mais ou menos assim, a gente nasce, uma ampulheta é virada e a gente não sabe quanto areia tem. Essa é a minha percepção de tempo. E não consigo usar bem. Isso eu já estou sendo influenciada pelo que eu aprendi, o que é tempo, e o que eu aprendi, o que é dinheiro. Certo. Okay. Isso, exatamente. E dependendo do que eu aprendi, que vai determinar como é que eu vou usar esse dinheiro de uma forma saudável ou não saudável. Exato. Agora, aí vão vir as confusões, né? Essa é numa linha de causa e efeito quase, né? Mas aí entram outras coisas, outras variáveis que vai complicando um pouquinho mais. Então, vamos para elas pensando nesse impacto nas relações. Então, eu falei um pouquinho da questão do poder, como um significado do poder. Agora, vamos pegar um outro significado também que é dado ao dinheiro, que é o amor. O dinheiro como uma medida de amor. Quantas vezes a gente se sente mais valorizado se a gente ganha um presente mais caro, por exemplo? Ou se os meus pais, às vezes eu vejo os pais, por exemplo, fazendo sacrifícios gigantescos e às vezes não necessários, e às vezes pouco educativos para os filhos, muitas vezes, para dar a eles tudo aquilo que eles não tiveram, porque eles acreditam que assim estão amando os filhos. Entende? Então eu estou transformando o dinheiro, dando ao dinheiro essa conotação. Eu mostro para você que eu te amo à medida que eu proporciono essas coisas para você. E aí a gente pode estar cometendo um grande engano, porque na verdade eu posso demonstrar o meu afeto de N maneiras que não passa pela via econômica, entende? Pela via do dinheiro. E aí a criança, ela cresce aprendendo que dinheiro é igual afeto. E ela vai se tornar um adulto que vai buscar isso, porque quando ela não encontrar essa relação, ela pode desconsiderar, por exemplo, a figura de um parceiro, que poderia ser um excelente parceiro na vida dela, mas ela vai desconsiderar porque ele não traz essa linguagem para ela. Então, isso causa um impacto. Eu posso casar com uma pessoa, por exemplo, mas essa pessoa tem uma relação com o dinheiro completamente diferente. E para ele, por exemplo, ou para ela, olha, Adriana, não faz o menor sentido eu te levar, por exemplo, para comer num restaurante caríssimo, para que você se sinta valorizada. Para mim, a gente fazer uma comidinha aqui em casa bem gostosa é muito mais aconchegante e diz que eu te amo muito mais porque eu vou cozinhar para você. Entende? Só que o outro não entende essa linguagem. Então, aí cria esse nó, digamos assim. É um impacto fruto dessa realidade de cada um. Um outro significado psicológico que a gente vê com muita recorrência é a liberdade, por exemplo. O dinheiro como sinal de liberdade. O dinheiro me torna livre, autônomo. Eu posso fazer o que eu quiser porque eu tenho dinheiro. Agora, veja isso também nas relações. Veja isso nas relações com o pai, na relação com o casal, né?
eu tenho. Ah, então já que eu tenho dinheiro, olha, não pode, eu posso, tchau, tô indo, né? Ah, não, eu quero isso, eu vou fazer, acabou. Não tem a negociação, não tem a conversa. Por gentileza, fecha o áudio. Eu vou continuando aqui, mas aí a gente faz o seguinte, a gente fala um oi para todo mundo, depois a gente edita essa parte, Adriana, porque é uma pena que ela não... Exato, Tranquilo. então. Então, retoma para mim, por gentileza. Então, por exemplo, a gente tem a questão da liberdade. Então, nós falamos de poder, nós falamos de amor, falamos de liberdade, e a gente pode ainda falar de segurança também, que é um outro significado psicológico que a gente atribui muito ao dinheiro. Eu me sinto segura à medida que eu tenho dinheiro, por exemplo. Então, quanto mais dinheiro eu tenho, mais segura eu me sinto. Eu não vou passar por necessidades como na minha vida eu passei, ou os meus antepassados passaram por grandes necessidades, eu tenho muito medo de dar falta, então eu preciso ter dinheiro, eu preciso ter a segurança, eu preciso ter a minha casa, eu preciso ter o carro tem que ser muito seguro, a casa tem que ser num lugar... Aí depende aí do nível, né, que eu estou buscando essa segurança. Mas eu transformo no dinheiro na forma de eu adquirir aquela segurança. Esses significados psicológicos que a gente dá não tem necessariamente a ver apenas com a minha história de aprendizagem. Por isso que eu falo, agora a gente vai colocar outras variáveis. Com a minha história de aprendizagem diretamente ligada a dinheiro, mas com a minha história, e aí eu vou usar o dinheiro, agora isso aqui também é muito importante, eu vou usar o dinheiro para suprir uma necessidade que eu tenho, que não tem nada a ver com o dinheiro. Então, se eu tenho uma necessidade de segurança, e a gente pode pensar até em transtorno de apego, tá bom? Para dizer assim, uma necessidade de segurança bem inicial, eu posso tentar comprar essa segurança através do uso do dinheiro. Então, peraí, dá um tempo aqui para, né? E já começam até a aparecerem as perguntas, né? Sobre MDR, sobre... Então, vamos lá, ó. Uma parte é o que o dinheiro vai simbolizar. E aí você falou que pode simbolizar poder, amor, segurança, afeto. Então, uma pergunta a ser feita é: o que o dinheiro simboliza na minha vida? Sim. E aí, a outra questão que você traz muitas vezes ele não está simbolizando, mas eu uso o dinheiro para suprir uma necessidade que não é o dinheiro que vai suprir. É essa a lógica? Yes. Sim. Então, sim. Aí vem então mais uma pergunta, então. E é claro, né? Você é uma terapeuta de MDR, uma terapeuta de brainstorming, então o tema trauma, ele vem para a gente. Então, aí, no primeiro momento, me ocorreu, então, qual que é o impacto do trauma sobre as nossas vidas financeiras? Mas agora me ocorreu algo a mais. Qual é o impacto do trauma dos nossos pais, famílias, cônjuges sobre as nossas vidas financeiras? Sim. E é isso, pensando um pouquinho no MDR, no brainstorming, a gente vai justamente fazer essa análise, porque a gente geralmente vai chegar em histórias ou traumáticas ou histórias intensas, né, que marcaram essa pessoa, que marcou. E às vezes essas histórias não foi ela que viveu, são essas que os meus pais viveram, que os meus bisavós viveram, entende? Ou os meus avós viveram. Agora, o que a gente faz? A gente vai buscar essas origens. Como é que a gente faz isso? A gente vai primeiro tentar, então, entender como é que a pessoa funciona em torno do dinheiro. Qual é a função do dinheiro na vida dela? Então, eu posso começar justamente entendendo qual é a queixa dela, qual é o problema. Posso dar um exemplo, tá? Para ficar um pouco mais concreto? Claro. Tá? Vou dar um exemplo para ficar mais concreto. Vamos imaginar aqui que a pessoa diga assim, olha, Adriana, eu tenho muita dificuldade de guardar dinheiro. Eu sempre gasto e estou sempre displicente com o universo do dinheiro. É como se o dinheiro não fosse algo tão importante para mim e eu realmente acho que ele é algo secundário. No entanto, eu gostaria de ter uma vida financeira mais saudável, porque na hora do aperto eu estou sem. Na hora de uma pandemia, eu estou sem a minha reserva, porque eu fui gastando com coisas que eu acreditava que eram necessárias e não fiz a minha reserva financeira. E aí, na hora que o meu consultório baixa, eu não tenho a minha reserva. Na hora que eu quero fazer férias, eu não posso porque eu não tenho a minha reserva.
entende? Então, eu precisaria gastar com mais parcimônia, com mais tranquilidade, para eu poder fazer essa reserva. Aí você vai investigar essa pessoa, toda vez que ela pensa em manusear o dinheiro, toda vez que você pede para ela fazer uma anotação da despesa dela, pede para fazer o orçamento, ela não consegue fazer o orçamento, ela não consegue se conectar com aquilo. É chato, é cansativo, ela não lembra, sabe? Então ela está desconectada daquela realidade, digamos assim, uma desconexão com o próprio universo do dinheiro. Aham. Ela trabalha, ela gera o dinheiro, mas ela tem uma desconexão com o dinheiro. Aí a gente vai começar a investigar. Desde quando isso começou? Sempre foi assim, né? Sempre, Adriana, sempre foi assim. E aí você pode pegar um momento específico, né, que ela vai trazer para você. Você pode pegar um recente para fazer uma flutuação para o passado, né? Ok. E aí, de repente, ela vai falar que tem apenas reações corporais, por exemplo, porque aí são memórias implícitas. E você pode reprocessar essa sensação corporal. Uhum. Ela pode dizer, e aí muitas vezes esse reprocessamento já pode aliviar, não necessariamente vai resolver tudo, tá? Porque aí tem mais coisa, né? Se a pessoa sempre teve essa desconexão com o dinheiro, ela vai começar a se conectar, mas ela vai ter que aprender a se relacionar, porque ela não teve essa história de aprendizado também. Então, uma parte é ela fazer as pazes com o dinheiro e se conectar a ele. Porque ela pode ter se desconectado porque o dinheiro foi um motivo, por exemplo, de grande briga na família dela. Teve muitas brigas na minha família por causa do dinheiro. Disputa de herança, teve até morte por conta disso. Ou porque os meus pais brigavam muito por causa do dinheiro. Eles estavam sempre brigando porque um gastava mais, o outro era displicente. Tinha cobrador na minha porta. Entende? Então, isso faz com que eu me desconecte com esse mundo. Eu não quero me conectar com isso porque é ansiogênico para mim. Toda vez que eu penso em dinheiro, ativa em mim, ou toda vez que eu lido com dinheiro, ativa em mim aquelas histórias, aquelas vivências. Então, eu não quero. Então, eu desconecto do dinheiro e vou levando a minha vida. Entende? Então, às vezes, é ali que está e a gente vai, então, encontrando essas histórias e reprocessando essas histórias. Às vezes você pode falar, Adriana, mas essas histórias são sempre ligadas ao dinheiro, esses traumas? Não. A gente pode ter histórias traumáticas que não têm uma relação direta com o dinheiro. Por exemplo, vamos pensar, uma coisa muito recorrente no consultório quando a gente trabalha com trauma, são as questões de abuso, não é? Abuso? É uma questão frequente. Adriana, mas abuso tem a ver com uma vida disfuncional em relação ao dinheiro? Pode. Por quê? Se naquela relação ali, do abuso, eu saio e crio a crença de que eu não vou ser feliz na minha vida, de que eu tô suja para sempre, entende? Que agora já era para mim, acabou, não tem mais nada para mim nessa vida. Peraí, o que o dinheiro faz? O que o dinheiro me proporciona? O dinheiro é um meio para eu ter bem-estar, porque eu vou ter um lugar para morar, eu vou ter roupa para vestir, eu vou ter um transporte. Então, o dinheiro me dá acesso a coisas que podem promover bem-estar. Se eu acredito que eu não posso mais ter esse bem-estar porque eu estou estragada, porque eu não vou ser feliz na vida, o que eu vou fazer com a minha vida financeira? Eu vou usar a palavra sabotagem, tá? Mas, na verdade, é isso. Eu vou estragar a minha vida financeira, vou fazer com que ela não seja fluida, vou fazer isso de forma inconsciente, óbvio, né? Para manter a coerência com aquela minha crença ou com aquela minha história. Porque senão eu vou entrar no que a gente chama de dissonância cognitiva. Aquilo que eu acredito e aquilo que eu vivo é diferente. E aí isso me traz um transtorno gigante. Então eu tenho que ter uma vida financeira ruim, porque isso não vai me dar acesso, e aí com acesso ao bem-estar, e isso reforça, então, a ideia e as crenças que eu tenho, que vem da questão traumática de abuso. Quando é assim, eu vou precisar ir lá no abuso e reprocessar o abuso. Ok. Vamos pensar um pouco ao contrário, né? Que a sua forma né, de alguém que entende de psicologia do dinheiro. Para nós, psicólogos, né, que esse tema ele surge, mas não é o nosso foco de atuação,
que eu devo estar atenta? Ou o que eu devo buscar no meu cliente? O que olhar é esse para que essas questões não passem despercebidas? Porque, assim, quando o cliente chega para você, né, Adriana, você tem muito clareza desses pontos. Então, Sim. o que eu olho? O que eu presto atenção nesse cliente que chegou e não está falando de dinheiro, está falando de outras coisas? Mas muitas vezes, Regina, ele chega no consultório, ele vai falar do dinheiro como um tema transversal, digamos assim. Ele vai falar Exato. assim: nossa, eu estou muito apertado, nossa, eu não sei o que é, eu estou de novo na dívida. Mas o psicólogo, ele não entende muitas vezes que aquele é um tema de terapia. E que entrar por aquela porta do dinheiro vai levá-lo a coisas muito profundas, porque o dinheiro é só a ponta do iceberg. Ou seja, então... Nunca fica só no dinheiro. Numa terapia, numa psicoterapia, porque o que eu proponho é uma psicoterapia focada na relação com o dinheiro, tá? Uhum. Não é coach, não é planejamento financeiro, é uma psicoterapia focada nessa relação com o dinheiro. Então, o dinheiro, ele é só o disparador, Ok, é entende? sintoma. Minha Ele é relação com o sintoma, dinheiro é sintoma. ela é sintoma, ela é sintoma. Se ela está disfuncional, é sintoma. E aí eu vou atrás para ver a causa dela, para poder resolver. Então, o psicólogo, ele precisa estar atento. Porque o que acontece? Nós temos um livro de psicologia do dinheiro, temos pouquíssimos livros de psicologia do dinheiro, mas nós temos um livro de psicologia do dinheiro do Furno, e ele fala uma coisa muito importante, que os psicólogos ainda desconsideram o dinheiro como um tema de terapia. Porque, provavelmente, o dinheiro é um tema tabu, né? E a gente ainda não se relaciona, nós mesmos, às vezes, não nos relacionamos com ele dessa forma mais profunda, de autoconhecimento. Eu digo que um orçamento é o maior exercício de autoconhecimento, sabe? Que a gente Ok. tem, é um orçamento. Uhum. Adriana? Então, Ok. a gente não considera ele como tema de terapia. Oi, tá me ouvindo? Tá? Estou te ouvindo. Então, a gente não considera como tema de terapia. E aí a gente deixa passar aquela informação. O cliente fala e a gente já volta lá para outra coisa. Muitas vezes a gente mesmo desvia o assunto, porque não é meu tema. Não é Não, meu tema de terapia. e aí mais, assim, aproveitando o que está vindo aqui no chat, assim, de perguntas, Uhum. o que é a vida financeira do psicólogo, né? Qual é a relação dele com o dinheiro? Então, uma pergunta aqui do Antônio Ricardo, da Márcia, que é assim, e é claro, a gente vai falar para além disso, né? Essa vergonha, às vezes, do psicólogo cobrar, essa vergonha dele colocar um valor no trabalho dele. E aí, eu vou fazer um perguntão, tá, Adriana? Você faz o recorte, Vamos ver, se né? eu souber responder, vamos. Não, já vai juntando aqui. Que é, ó, estamos num momento desafiador, né? Pandemia de Covid-19. Qual que é o impacto, assim, o que o psicólogo no que o psicólogo é impactado na questão da psicologia do dinheiro. Porque, olha, o dinheiro é um tema em que você está cuidando dos seus clientes, mas você também está partindo da sua relação com esse dinheiro. Então, um pouco como é que é isso, né? Da relação do psicólogo com o dinheiro e mais, dos desafios econômicos impostos por esse momento mundial. O que você tem? O que você tem observado? E assim, o que você tem vivenciado? Você tem um curso sobre psicologia do dinheiro para psicólogo, né? E o que você observa nos desafios da gente psicólogo com a questão da vida financeira? Nós temos uma grande dificuldade. Falo, nós somos muitos, né? Muitos nós. E temos dificuldades na questão do preço, de colocar preço, de dizer para o cliente quanto custa a sessão. Você usou a palavra vergonha, né? Vergonha é um dos sentimentos recorrentes, sabe? Medo é outro sentimento recorrente, medo da rejeição do cliente.
Olha os significados que a gente vai dando para o nosso trabalho, para a nossa postura e para o dinheiro, tá? Isso tudo vai configurando, digamos assim, um cenário que a gente precisa olhar. Quando a gente coloca um preço numa sessão, fazendo só esse recorte para a gente ir para a coisa da pandemia, tá? Perfeito. Quando a gente coloca preço numa sessão, eu tenho visto isso com muitos psicólogos. Se você coloca um preço que você considera justo, mas que você sabe que no mercado ele é médio para alto, não médio para baixo, preço médio para alto, isso implica em você dizer que você é bom, que você sabe o que você está fazendo. E se a minha autoestima ou a minha própria referência de psicólogo, autorreferência de psicólogo não é positiva, não é boa, eu entro com os meus medos e aí a questão do dinheiro pega, entende? Então, como é que eu vou cobrar tanto se eu não me vejo como profissional tão bom assim? Então, eu não posso cobrar tanto. Esse é um ponto. Outro ponto é, tadinho do cliente. Ele não vai ter como pagar. E nós temos muitos psicólogos, a gente tem um termo, que ele é um termo mais puxado, digamos assim. E ele precisa ser explicado. Porque, assim, é como se fosse também um voto de pobreza, sabe? Então, a gente valoriza, a gente tende a valorizar mais o pobre que aquele que detém o dinheiro. Porque quem tem o dinheiro, vamos colocar rico, né? Mas aqui o conceito de riqueza também é variado. Mas vamos colocar rico. Então, eu olho para o rico e eu tenho uma experiência, ou eu aprendi com outras pessoas, eu não vivi com ele, que eu vou olhar de canto de olho. E a nossa cultura valoriza mais a pessoa, digamos assim, do pobre, no sentido de que ele é um coitadinho e ele precisa da minha ajuda. O psicólogo é uma pessoa que já tem uma tendência a cuidar, né? Nós gostamos nós queremos cuidar. Então, a gente tende a cuidar. E a gente não estabelece limite e nem critério. Então, assim, quais são as pessoas que eu preciso cuidar e cobrar um preço mais baixo? Porque eu posso ter X sessões ou X clientes com preço mais baixo. Eu não preciso fazer isso com todos os meus clientes. A não ser, lógico, que eu fiz uma escolha consciente de que meu trabalho vai ser um trabalho mais social, entende? E tá bom para mim levar uma vida financeira mais simples. Ok, isso é ótimo, isso não tem problema nenhum, tá? Agora, só que o que a gente vê é uma insatisfação do psicólogo. Então, ele não está bem com aquele padrão de vida. Aquele que está bem resolvido, ok. Agora, aquele que não está, tipo assim, não, eu não quero esse padrão, eu quero um padrão de vida um pouquinho melhor, eu quero me sentir melhor, eu quero ter acesso aos cursos, eu quero ter acesso à supervisão, eu quero comprar os livros. É caro a nossa formação. Então, ela exige investimento contínuo, porque nós temos educação continuada. Então, se eu cobrar barato de todo mundo, barato quando eu falo menos do que aquilo que eu deveria cobrar naquele momento, às vezes menos do que o mercado, eu não consigo fazer a minha boa formação. Eu prejudico a minha boa formação. E ao prejudicar a minha boa formação, que tipo de profissional eu vou ser para aquela pessoa? Porque uma pessoa que também é simples e que não pode pagar uma terapia, quando eu vou dar a minha terapia para ela, a minha terapia para ela precisa ser uma boa terapia. Okay. Entende? Isso, eu tenho que respeitá-la. Então, eu vou fazer uma boa terapia com ela, mas para isso eu preciso ser um bom profissional e para isso existe treinamento. Então, eu preciso do dinheiro para eu ter esse bom treinamento e ser esse profissional mais qualificado. Entende? E aí eles entram nesse conflito. Os psicólogos muitas vezes entram nesse conflito, porque eles percebem que precisariam cobrar mais caro, mas eles têm uma série de crenças e de limitações em relação a cobrar um pouco mais caro. E aí a gente precisaria investigar a origem dessas crenças, porque de onde elas vêm, e ampliar esse campo de percepção para que ela possa, então, ter tanto aquelas pessoas que ela acredita que não podem pagar e aí ela vai abarcar, quanto aquelas outras que podem pagar e ela vai cobrar, tá bom? Então, essa é uma janela. Não, e aí a pergunta é, isso é uma das coisas que você aborda no seu curso de Psicologia do Dinheiro?
Sim, a gente fala sobre essa questão da precificação, principalmente sobre esse aspecto emocional da precificação. Mais do que falar, ó, você tem que colocar X reais, você tem que levantar todos os custos. Isso eu falo rapidinho. Mas para mim o mais importante é o que te faz fazer esse tipo de escolha. Entende? Vamos refletir sobre isso. Ok. Um outro aspecto que aí você trouxe então agora a questão da pandemia, né? Isso. Como é que isso tem impactado? A O que você pandemia tem visto, assim, né? Porque, assim, você tem o olhar desse lugar, a gente tem o olhar de, ai, meu Deus, vai ter impacto econômico. Mas você tem esse olhar técnico, né? tem. A pandemia tem nos colocado numa situação de... Só um minutinho, Regina. Eu tô vendo aqui no chat que tá vendo várias coisinhas. Eu não consigo ler. Você lê e aí você me fala essa pergunta? Eu vou batendo o olho e algumas que estão no time, porque algumas estão fora do time, né? Então, quando está no time, eu vou batendo o olho e vou trazendo. E também, a hora que a gente terminar, você pode aí dar uma olhada se tem alguma delas que para ser retomada, tá ok? Fica tranquila. Eu vou pedir já desculpa então de antemão, como eu não estou lendo o chat, então pode ter pergunta que eu não vou ver. Não, Mas eu fica também tranquila. me coloco à disposição. Se depois quiserem me fazer pergunta, só mandar um WhatsApp ou um e-mail, tá? Eu respondo, não tem problema Tá nenhum. ok. E eu estou atenta aqui, só um pouco filtrando, para ver se está no mesmo time da entrevista, tá ok? Ah, Fica beleza. tranquila. Então, nesse momento agora de pandemia, a pandemia nos pede um movimento em torno da nossa vida financeira, que as crises geralmente fazem isso, né? Elas nos tiram de uma zona de conforto, né? Uma zona familiar, digamos, aquilo que a gente estava habituado a fazer, e exige de nós um novo movimento. Então, eu agora, muitas vezes, eu não gostava de negociar, ou eu não negociava, e de repente agora eu preciso negociar. Eu tenho que negociar o aluguel da minha sala, o aluguel da minha casa, eu tenho que negociar a prestação do carro, eu tenho que agora negociar, porque talvez a minha renda não é suficiente para pagar todas as minhas despesas nesse momento. Então, eu vou precisar renegociar com as pessoas, negociar com as pessoas. Eu vou precisar ter uma atenção agora no meu gasto, mais do que eu tinha antes. Então, eu vou precisar agora fazer todo o levantamento de gasto que eu tenho, olhar cada um deles e ver se realmente eles são necessários, se nesse momento eles são importantes, se eu posso reduzi-los, o quanto que eu posso reduzi-los, qual o impacto disso. Às vezes a gente não quer reduzir porque a gente acha, ou porque realmente vai acontecer, vamos imaginar, eu posso reduzir, aí minha parceira ou meu parceiro pode ficar super chateado porque eu reduzi aquele item, ele não quer reduzir aquele item, né? Então eu falo, olha, agora nós estamos de quarentena e nós vamos fazer a comida em casa. Mas o outro não, a gente tem que pedir comida todo dia, eu gosto de comida de fora e tal. Então isso pode gerar um conflito. Então na hora que a gente vai reduzir despesa, exige realmente um certo jogo de cintura, uma conversa muito clara, objetiva, atenção aos sentimentos, às sensações corporais, sabe? Essas são pistas que eu vou treinando, por exemplo, os meus clientes para observarem sempre. Sempre que o tema dinheiro entra, como é que você se sente? Qual o nome do sentimento? Vamos dar nome para ele. E onde é que você sente isso no seu corpo? E a gente vai observando se eles são recorrentes, se são os mesmos sentimentos e onde geralmente eles estão ali no corpo. Então, isso é uma coisa que eu faço muito. Para mim, é importantíssimo ter essa conexão com o corpo. Até porque, como nós temos memórias implícitas, né? E quanto mais o cliente estiver treinado com o corpo, mais fácil, às vezes, é para a gente acessar e fazer um trabalho melhor. Bem, então, ele exige que eu repense as minhas despesas, exige que eu renegocie e exige que eu pense muitas vezes, ou que eu reflita, como eu posso gerar renda nessa situação que eu estou agora. Então, a gente viu que teve uma corrida para o online, né? Porque, lógico, a gente tem várias pessoas precisando do online e a gente também precisa do online também para manter a nossa renda. No entanto, nem todo cliente adere ao online e nem todo psicólogo se sente à vontade no online. Então, não adianta também a gente enfiar isso goela abaixo, né? Porque às vezes é violência, a pessoa precisa ir devagar se acostumando com isso. Então, ela vai ter uma redução na despesa, na renda dela considerável. Porque essa crise, ela exige da gente, às vezes, uma resposta mais rápida.
E nem sempre a gente está preparado para uma resposta mais rápida. Às vezes a gente não tem em casa uma boa internet, às vezes a gente não tem em casa um computador, ou mesmo o celular às vezes não comporta, às vezes fazer uma boa conexão. Então, às vezes, a gente nem tem todo o aparato também tecnológico que nos coloca, né, um lugar reservado dentro de casa para fazer o atendimento, ou o cliente não tem esse lugar reservado, não se sente confortável por conta disso, desse espaço. Então, e muitas vezes, se eu tenho tudo isso, eu preciso agora me conectar com outros profissionais, aprender outras formas de estar no universo online. Então, a crise, ela me coloca nessa situação, onde eu preciso reaprender coisas novas que eu não estava habituada e enfrentar, às vezes, desafios que há muito eu estava deixando de lado. Se a gente pensar, só uma coisinha, eu falei agora há pouco da importância de uma reserva financeira para esse momento. Quem fez reserva financeira, com a queda dos clientes desse momento, está mais tranquilo. Quem tem uma reserva financeira que suporta as despesas por 6 meses, por um ano, como é o indicado, está tranquilo. A gente pode ter uma crise por 6 meses, por um ano, que a pessoa consegue manter o pagamento de todas as despesas dela. Mas essa não é a realidade, infelizmente, da grande maioria de nós, da população nacional. Agora, fazendo um recorte nos psicólogos, não é a realidade nossa dos psicólogos. A gente não aprendeu ainda a importância de uma reserva. Então, essa crise nos coloca também nessa situação. O que eu posso aprender com ela? Eu aprendo que eu preciso, sim, ter gastos adequados, menores do que as minhas despesas, ou gastos menores que a minha receita, para que eu tenha dinheiro para guardar, para fazer, no mínimo, a minha reserva. Porque na hora em que situações acontecerem, gente, imprevisto sempre acontece. A gente pode dizer que imprevisto nem existe, né? Porque ele sempre acontece. A pandemia a pandemia foi um imprevisto. Agora, quer dizer, a pandemia foi um imprevisto para a gente, né? Para a gente. Porque qualquer um que viu o vídeo do Bill Gates, isso é uma tragédia anunciada, né? Mas para a gente pegou. Mas, Adriano, ó, uma das coisas que você um verbo que você usou, você fala, olha, a pandemia nos exige, então, assim, tem uma exigência diferente nesse momento. Você usou uma outra palavra que me chama muito a atenção, nos exige aprendizagens. Tinha uma pergunta anterior aqui do Arthur Fernandes, né, falando sobre o estabilizar, o recursar, o reprocessar, sobre isso, mas me vem outra. Tem recursos que eu não tenho. Assim, eu fui pega numa situação, mas eu não tenho recursos. Então, diante disso, assim, a minha pergunta é: ok, não economizei, não tenho recursos, ainda estou com os desafios do online. Você está falando de recurso financeiro, tá? Não, eu falei de recursos mesmo, porque às vezes, sabe qual é o recurso que eu preciso ter? Saber lidar com privação. Saber lidar com espera. Sim. Se a minha questão é poder, eu ter que lidar com o baixar minha expectativa de estar empoderada com dinheiro e trocar isso por segurança pela economia. Então, quando eu falo de recursos... Entrar na minha vulnerabilidade, né? Perfeito. Eu estou falando muito mais do que recursos financeiros. Eu estou falando, na verdade, de habilidades emocionais. Às vezes, eu estou falando de aprendizagens financeiras. Assim, né? A gente vê situações que ainda são comuns, né? Que se separa, o marido morre, ou vice-versa, e eu não sei como é que paga a conta, né? Então, coisas desse tipo. Mas, então, assim, Adriana, para quem foi pego de calça curta, por onde você começaria? Então, eu chego lá, diz, Adriana, assim, eu não economizei, perdi clientes. Para mim, assim, agora eu me sinto nada, porque eu não tinha nem o que eu tinha. Eu sei que as realidades são individuais, né? Mas por onde se começa, já que a crise está posta, e imagino que os desafios financeiros eles vão estar presentes assim na vida de muitos psicólogos, além de estar presente, é claro, na população mundial. Por onde começar?
Helena, você conseguiu me ouvir na pergunta quando eu Ouvi. digo, olha, estamos nesse desafio, aí tem mais gente que colocou aqui que travou, acho que travou para várias pessoas. Eu acho que foi aqui que travou. Exato. Olha Então, só. eu vou retomar só um detalhe da pergunta, porque travou para mais pessoas, que é, ok, eu cheguei nessa situação sem estar preparado. Uhum. Foi pensar nisso só agora. E realmente estou num desafio, né? Então, para quem se encontra nesse estado, por onde começar? Eu achei legal que enquanto você estava refazendo a pergunta, eu estava dando uma olhada aqui no chat, aí todo mundo travou bem agora. É porque a Poxa, pergunta é difícil. não, É a pergunta de 1 milhão. exato, essa é a pergunta de 1 milhão. E aí alguém já está achando até que travou por isso. Exatamente. Boa, adorei. Olha só, vou começar com uma palavra, tá? Que eu acho que essa palavra é muito importante. Ela chama humildade. Esse é o momento para a gente ser humilde. Por quê? Eu posso entrar na negação. E quando eu entro na negação, eu não tenho o que fazer. Eu posso dizer simplesmente não. Posso entrar na negação e num otimismo exagerado. Não, isso aqui daqui a pouco acaba e tá tudo beleza, vai tudo mil maravilhas, meu consultório vai bombar e vai sair, vai entrar dinheiro que eu nem imagino, entende? O governo vai ajudar e eu vou receber atrasado, vou vender o meu carro e vou vender super bem o meu carro. A gente entra num otimismo exagerado. Então, isso, tanto a negação como o otimismo exagerado faz com que a gente não entre em contato com o que a gente precisa entrar. Do ponto de vista de recurso, e aí nós vamos usar o recurso mais no campo emocional nesse momento, nesse primeiro momento, não recurso financeiro, eu preciso me conhecer. Então, esse é um momento doloroso, mas eu vou precisar transformar essa dor em algo que eu possa aprender e crescer com ela. Então, eu não tenho dinheiro. E o que eu vou precisar agora de recurso para conseguir lidar bem com isso? Não é bom eu entrar na negação, dizer não existe problema. Não, o problema existe. Então eu tenho que entrar em contato com o problema. E na hora que eu entrar em contato com o problema, pode doer. Pode doer. E aí eu não posso fugir disso. Entende? Então eu vou buscar me estabilizar, buscar aqueles recursos que a gente sabe um pouco, é a respiração, né? Buscar, olha só, esse toque que é importante, ó. Buscar conversar com alguém da minha confiança. Eu vou buscar uma relação com o outro. E aqui exige humildade para fazer isso. Porque quando eu estou muito mergulhado num problema, eu não consigo ver saída facilmente. Porque meu cérebro é inundado pelos aspectos emocionais e a parte racional, que já é limitada, fica mais limitada ainda, porque a emoção tomou conta. A sensação de perigo, ela ativou em mim todas as defesas e todas as formas de enfrentar, mas às vezes não de forma saudável. Então, eu preciso, às vezes, conversar com uma outra pessoa da minha confiança, porque ela, junto comigo, nós dois juntos, podemos encontrar algumas soluções, alguns caminhos que eu sozinha não estou encontrando. Entende? Então, esse é um caminho simples, não é tão simples, porque se eu tenho no dinheiro um significado como de poder, como você falou, eu estou mostrando a minha vulnerabilidade. E nem sempre é fácil para mim entrar na minha vulnerabilidade. Entende? Então, aí é que começa a problematizar, digamos assim, a situação. Mas uma excelente estratégia é essa, é buscar uma outra pessoa para que você possa conversar. Não negar e não rejeitar a situação. Você vai precisar, para resolver a situação, por exemplo, negociar. Ou, às vezes, até fazer um empréstimo. Às vezes é o caso de fazer um empréstimo. Mas, se eu estou no impulso, porque eu estou ativada com a sensação de perigo e eu só vejo esse caminho, porque, por exemplo, pessoas que têm um perfil mais de gasto ou pessoas que são mais endividadas, elas geralmente só têm uma trilha que elas conhecem, é ter mais dinheiro para resolver o problema. Então, ela só vem nesse caminho. Quando aperta, ela fala, vou pegar dinheiro emprestado. Pode ser com uma pessoa, e pode ser com um banco, e pode ser com a agiota. Ela não avalia mais, entende? Ela não avalia as consequências. Então, peraí, me permite interromper.
Porque é muito especial isso que você está dizendo, né? Porque a primeira estratégia que eu imagino que é pensada diante de um desafio econômico é eu preciso de mais dinheiro. Então, quando você fala, olha, repensa, porque não necessariamente essa é a primeira estratégia, ou mais, nem sempre essa é a estratégia possível. Então, assim, eu até te interrompi porque me chama a atenção esse teu enfoque que a minha primeira necessidade, a minha primeira estratégia pode não ser a ir atrás de mais dinheiro, necessariamente. Exatamente, Regina, exatamente. Então, a gente precisa tomar esse cuidado, porque como a gente está muito acostumado, a gente está naquela trilha de sempre fazer do mesmo jeito, então é muito natural. Eu, por exemplo, atendo várias pessoas, às vezes, que têm questão mais de endividamento. E aí, às vezes, o primeiro caminho que ela vê é, vou pegar dinheiro emprestado. Só que, às vezes, esse é o pior caminho, porque ela vai pegar, como ela está movida pelo impulso, porque ela não quer entrar na dor, porque ela não quer reduzir a despesa, porque na hora de reduzir a despesa vai dar encrenca com o filho, vai dar encrenca com o marido, vai dar encrenca, entende? Porque ela não quer se privar, muitas vezes, não quer diminuir padrão de vida, porque diminuir padrão de vida vai dizer que eu fracassei, vai dizer que eu não sou boa o suficiente. Olha os significados que tem por trás, entende? De uma decisão. São esses significados que a gente precisa ir conhecendo. Então, essas são as minhas motivações para tomar uma decisão. Elas estão todas ali de pano de fundo, tá? E aí eu corro e vou fazer um empréstimo, porque eu não soube, não aprendi a adiar gratificação também. Né? Ou seja, eu quero tudo agora. Não pode ser para depois. Eu não posso passar por nenhuma dor agora, por nenhuma privação agora. Então, mas pode ser que o melhor para ela não seja pegar mais dinheiro nesse momento, porque não tem mais capacidade de pagamento, ela não sabe qual vai ser a renda dela daqui a 2, 3 meses, ela não sabe se vai dar conta de pagar. Aqueles juros pode ser um juros abusivo, porque ela não olhou os juros, ela só quer saber de ter o dinheiro na conta, mas ela não quer saber qual é o valor daqueles juros. Às vezes a pessoa vai atrás de uma agiota, aceita pagar 10% ao mês, 10% ao mês de juros, mas não considerou. A única coisa que ela viu é, eu queria 3 mil reais e ele me deu 3 mil reais. Como eu vou pagar, depois eu vejo. Depois a gente resolve. Mas ela está toda movimentada, toda motivada pelas questões emocionais. O que impede ela de fazer uma decisão mais acertada. Por isso que a busca de uma outra pessoa seja para ajudá-la a dosar isso. Porque quando eu estou inundada pela emoção, a minha decisão pode ser muito ruim. Ela pode ser completamente enviesada. Faz sentido isso para vocês? Eu acho que aqui vai bombar um sim, 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 sim. E aí onde a gente está entrando, né? O dinheiro é extremamente, é claro, né? Ele é necessário, mas ele é extremamente simbólico, né? E conforme eu vou te ouvindo, aí já viu, faz todo sentido, muito aí, ó, todo sentido. É que há pouco autoconhecimento sobre o nosso funcionamento em relação a isso. Porque o que você está dizendo assim, me chega, né? Muito de você precisa se conhecer melhor na sua relação com isso. Você precisa saber onde isso pega, onde isso dói, o que te move. A gente está falando de comportamento, né? E é claro, em comportamento aqui eu estou incluindo pensamento, emoções e as reações corporais, como eu fico em relação a tudo isso, né? Eu não acho que é a resposta mais confortável, mas para a gente, né? E é claro, faz muito sentido. Faz muito sentido. O que a gente gostaria mesmo, nosso sonho encantado, é que tivesse uma resposta mágica, né? Que a gente tivesse uma varinha e que aquela resposta fosse fácil para eu resolver o problema, né? Mas não, ela não é fácil. Não é fácil. Ela exige entrar em contato com aquilo que às vezes por muito tempo a gente não quer entrar em contato. E ao mesmo tempo, Adriana, quando eu te ouço assim, o que me vem é uma tremenda, não foi uma escolha nossa, provavelmente é um desafio que vai ter um impacto pelo menos a médio prazo, então não tem solução mágica, mas quando eu te ouço, Adriana, me vem muito que por meio disso,
apesar dos desafios, apesar de possíveis dores, é uma oportunidade incrível para eu avançar, para eu me ampliar o quanto eu me conheço, né? Através dessa, digamos, linguagem do dinheiro, né? Dessa minha forma de me relacionar com as minhas decisões financeiras, com tudo aquilo que abarca, que a gente aqui pincelou várias coisas que abarca, né? Eu tenho uma excelente oportunidade de me autoconhecer, mas é uma excelente oportunidade. Mas mais ainda do que me autoconhecer, é de novo decidir agora que tipo de pessoa eu quero ser, que tipo de relação eu quero ter com o mundo. Antes da gente mesmo começar essa live, tinha chegado uma pergunta, não era, Regina? Isso. Nessa pergunta, a pessoa falava assim alguma coisa sobre, eu não me lembro direitinho agora a pergunta, mas a pessoa falava sobre como ela ficava incomodada com esse mercado hoje voltado para o sucesso. E realmente há algo muito cruel, eu vou usar essa palavra hoje, que a todo momento está buscando que a gente seja excepcional, que a gente tenha sucesso e que a gente faça muito dinheiro. Os livros que falam como ficar rico vendem horrores. Horrores. As pessoas buscam a riqueza. No entanto, elas não conseguem atingi-la. Não estou dizendo todos, né, gente? Mais uma vez. Porque elas têm todas essas questões emocionais que dificultam. Agora, a gente tem uma sociedade e o nosso sistema hoje, ele é todo em torno da economia. Todo em torno da economia. Isso faz com que a gente supervalorize o aspecto do sucesso e do dinheiro. Não é esse o lugar que a psicologia do dinheiro defende. Na psicologia, a gente não defende e não ensina as pessoas a como ficarem ricas e como terem sucesso profissional. Porque isso pode acontecer como uma consequência, mas não como um desejo simplesmente. Até porque o que para mim é tão importante eu ter tantos milhões de reais? O que eu vou fazer com isso? O que isso vai dizer a meu respeito? Essas são perguntas que precisam ser respondidas. A gente não coloca, e nesse exercício com o dinheiro, a gente então vai na busca, muitas vezes, aí a gente chega num aspecto bem mais profundo, da minha própria essência e da relação que eu quero ter com o mundo. E aí a gente vai entrar também em compras, compras conscientes, usar os recursos, onde eu vou valorizar a forma como as pessoas trabalham. Não é o dinheiro pelo dinheiro, é um dinheiro com responsabilidade, com afeto, com cuidado. Eu não vou ter milhões de dinheiro e desprezar os outros, né? É tudo dentro de uma harmonia. Então, o que a psicologia do dinheiro busca é essa harmonia. É onde esse ser pode saber onde ele está, e ali onde ele está, ele fica bem, ele fica saudável. Não porque é uma imposição social, não porque é uma necessidade do aspecto econômico da nossa sociedade hoje, que vem de uma ilusão de que ter mais dinheiro vai me trazer mais felicidade. Não é isso que as pesquisas mostram. O que mostra é saindo da linha da pobreza, porque na linha da pobreza dinheiro é vital, saindo da linha da pobreza, mais dinheiro me traz mais bem-estar. Mas não é mais a mesma proporção. Mais dinheiro, 2 vezes mais dinheiro não me traz mais 2 vezes mais bem-estar. Então tem um limite. E depois de um certo nível, posso ter mais dinheiro que isso não vai influenciar na minha sensação de bem-estar e de felicidade. Eu não estou pregando aqui o não ter dinheiro. Okay. Eu estou dizendo que ele precisa estar num lugar de harmonia, onde eu nem vou supervalorizar o dinheiro. Olá, gente, assim, travou. Adriana, travou, você me ouve? E nem onde eu vou demorar. Estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Peraí, ok, então vamos lá. Travou por um instante, que era tá me ouvindo agora? Eu tô, a questão da harmonia em relação ao dinheiro, que eu nem vou, e foi essa parte que travou. Se você puder, por gentileza, retomar essa parte. Tá, vamos ver, não me lembro mais direitinho qual é. Não, é que você estava falando. Você estava falando. Ela vai buscar essa harmonia,
onde eu vou me sentir com bem-estar. Esse é importante, me sentir bem naquela posição, naquele lugar. E o dinheiro, ele vai ser um instrumento, ele não é o meu objetivo, ele é um instrumento para eu ter esse bem-estar. Ele é um instrumento para eu me conhecer melhor, porque tendo o dinheiro, eu tenho acesso a cursos, eu tenho acesso à terapia, eu tenho acesso a outros elementos no universo que podem favorecer esse meu autoconhecimento. E quanto mais eu me conhecer, mais fácil fica, inclusive para eu entrar na questão do significado da vida. Entende? Então, qual é o significado da vida para mim? Então, eu vou usar o dinheiro para estar alinhado com esse significado da vida. Eu preciso harmonizar esse dinheiro com o significado da vida para mim. Se o dinheiro estiver desconexo disso, eu não vou conseguir fazer isso bem. Entende? Então, a gente vai além de uma questão meramente de organização financeira. Muito além disso. Assim, a gente é incrível como o tempo passa, sabe, Adriane? Quando você entra nesse tema, assim, poxa vida, eu acho que isso exigiria um tempo bem maior juntos, porque você está falando de questões existenciais. Exato. E quando, né, quando a gente parte de psicologia do dinheiro, chegar em questões existenciais, realmente assim, o que me veio foi a pirâmide do Maslow, né? E quando a gente fala de autorrealização, a gente está falando de algo incrivelmente maior do que qualquer outra necessidade e do qualquer outro símbolo que eu dou para o dinheiro. Então, assim, Adriana, você amplia muito. Eu deveria parar aqui, Adriana, por causa do tempo, né? Mas assim, eu vou fazer mais uma pergunta, embora a gente vai extrapolar um pouquinho do tempo, que é assim, essa questão do dinheiro que você está falando, ainda a gente está. Você tocou na questão familiar, mas a gente está ainda falando um pouco individual. E aí, assim, eu queria fechar com a pergunta, então, sobre como falar sobre dinheiro com quem a gente ama, com filhos, cônjuges. E se você, assim, me permite, então, eu sei que o tempo é curto, não é nem justo te fazer essa pergunta com um tempo tão curto, mas quando eu estava no teu canal, vendo teus vídeos no teu canal do YouTube, eu fiquei impactada quando eu vi que tinha um vídeo teu que tinha 20 mil views. E, gente, 20 mil views. E esse é um tema, eu me permite ler o título do vídeo, Amar, do vídeo, Amar é deixar o filho adulto se sustentar sozinho. É claro, a gente está falando de filho, mas poderia sim, né? Amar é deixar a pessoa amada, amar é deixar. Então, assim, o que é amar? E o que é os desafios disso quando a gente está falando de dinheiro e vida financeira para além da gente? Perguntinha boa, né, Regina? As perguntas, essa é de 2 milhões de dólares. Se é de 1, essa é de 2 milhões. É o pessoal que põe aqui, Adriana. Gente, vocês estão sendo bondosos comigo, né? Mas vamos lá, vamos ver se eu consigo pelo menos fazer uma reflexão a respeito disso. Esse vídeo, ele toca num ponto crucial, né? E é na relação justamente do afeto que envolve o dinheiro. E aí a gente tem um dos distúrbios, a gente não falou de distúrbios financeiros aqui, mas um dos distúrbios que a gente tem são os facilitadores financeiros e os dependentes financeiros. Os dois se casam, né? Eu preciso de um facilitador para ter um dependente financeiro. E isso causa muita dor, porque até um certo momento as pessoas conseguem lidar com aquilo, mas chega um ponto, nenhuma das duas partes estão tão felizes assim, sabe? E as mães, principalmente as mães, mas os pais também, estou usando mães, mas vamos usar os pais, né? Por amor, eles querem proteger muito os filhos, né? E querem ajudar os filhos. E a gente tem também uma cultura de manter esses filhos, às vezes, em casa por longo período, acreditando que isso é amor. E às vezes a gente faz essa distorção, a gente usa o dinheiro, né, para mostrar o quanto eu te amo e então eu te sustento por um período maior de tempo. Só que muitas vezes eu não estou amando tanto assim o outro, né? Aí que é uma coisa dolorosa, porque na verdade muitas vezes eu estou amando a mim mesma, né?
eu estou preocupado, às vezes, com se você sair de casa, como é que eu vou ficar? Se eu te torno dependente de mim, eu posso opinar na sua vida? Enfim, aí tem várias coisas que a gente pode entrar. Amar é muito mais do que um sentimento, né? Ele é ação, ação concreta, atitude, sabe? E amar muitas vezes é doído, né? Porque você precisa muitas vezes provocar dor no outro para que o outro possa crescer. Então, amar muitas vezes é deixar, fazer o outro crescer. E fazer crescer, às vezes, é dizer não. Dizer não, não vou te dar isso, não vou comprar isso para você, mesmo tendo dinheiro. Dizer não quando a gente não tem dinheiro é mais fácil. Mas dizer não quando a gente tem dinheiro é mais difícil, né? Porque a gente se vê numa situação que precisa fazer. Então, essas são nuances que a gente precisa tomar muita atenção. Nos relacionamentos, teve até alguém aqui que colocou, eu passei o olho rapidinho, que falou até da pesquisa que teve em Harvard, né? Falando sobre felicidade. Perfeito. E relacionamento. E a conclusão que a pesquisa chega, depois se vocês quiserem dar uma olhadinha, tem até um TED sobre ela, né? Que fala sobre a felicidade. Eles fizeram uma pesquisa longitudinal, a pesquisa tem, sei lá, 70 anos, eu acho já. Exato, é um tempo bem longo, são décadas. São décadas, E eles vêm pesquisando, né, fazendo entrevistas com essas pessoas desde então. E o que eles perceberam é que o que faz as pessoas terem bem-estar e felicidade são os relacionamentos. Então, eles fizeram, primeiro eles perguntaram para os jovens hoje, né, o que você quer para daqui a 5 anos para você se sentir feliz, né? E toda a maioria falou dinheiro, sucesso, que era isso que ia trazer esse senso de felicidade para eles, né? E aí depois ele mostra e apresenta a pesquisa, e mostra que na pesquisa o que se mostra, na verdade, é que são as relações saudáveis, íntimas, que não precisa ser tantas relações, mas relacionamentos íntimos, profundos, saudáveis, você saber que pode contar com o outro, é isso que traz a felicidade. Então, veja só o nosso grande desafio. Em um mundo que se valoriza tanto o dinheiro pelo dinheiro, o sucesso pelo sucesso, o que vale, na verdade, são os relacionamentos. A gente não valoriza os relacionamentos. Então, no ambiente familiar, a gente precisa valorizar os relacionamentos. E o dinheiro a gente vai usar para isso. Agora, quando eu uso o dinheiro para dar aquilo que o outro não precisa, ou para torná-lo um dependente de mim, eu não estou amando o outro, não estou criando um relacionamento saudável e nutritivo. Então, eu estou dando um tiro no pé. Eu estou usando o dinheiro de uma forma errada e criando um relacionamento que não vai me trazer bem-estar no futuro. Porque é um relacionamento que muitas vezes está vinculado à minha insegurança. Então, se de repente numa relação a dois, eu também fico ali sempre querendo que o outro decida tudo por mim, e eu não me implico também em conversar sobre orçamento, porque eu não quero saber, eu estou desconectada do dinheiro, vou perder uma excelente oportunidade de criar uma conexão muito profunda com o outro na hora que eu vou conversar sobre dinheiro. Porque na hora que eu vou conversar com dinheiro, com meu parceiro ou minha parceira, eu tenho uma excelente oportunidade de criar intimidade. Porque falar de dinheiro talvez seja mais íntimo do que sexo. Então, falar de dinheiro pode ser romântico? Muito. Ok. Há muitos que discordam, tá bom? Mas ok, pode ser. Pode ser. Pode dar muita briga. Mas se o que eu tô mirando e que o outro tá mirando é um relacionamento de intimidade, eu tenho uma excelente oportunidade para criar intimidade. Excelente oportunidade. Excelente. E aí a gente pode discutir nas relações. Adriana, a gente já passou um pouco aqui do tempo, mas assim, eu vou deixar a despedida com você e para você falar, né, a forma que eu gosto de perguntar isso, o que você gostaria, né, de dizer que eu não perguntei. E depois disso, assim, a gente encerra esse encontro que tem tudo para se estender e muito, muito obrigada mesmo pelas aprendizagens. Eu acho que é impossível sair do encontro como esse sem pelo menos rever os nossos conceitos sobre dinheiro. Então, com você a palavra, Adriana. Eu comecei dizendo assim que eu sou apaixonada pelo tema. Não sou apaixonada à toa pelo tema, né? Eu acho que esse tema, ele me fisgou porque faz parte da minha própria realidade, é um desafio que eu tenho, é colocar o dinheiro no lugarzinho certo dele. Eu busco muito essa questão existencial, ligada também ao dinheiro. Eu sou uma pessoa que tenho muito medo de faltar dinheiro, e isso me causa muita angústia quando eu entro nesse padrão.
Então, eu acho que foi curador para mim, foi muito importante para mim aprender tudo que eu aprendi e estar sempre atenta e cuidando desse lado. E eu fiz essa reflexão há pouquíssimo tempo, porque antes eu achava, não, é porque eu gosto, tá? Mas por que você gosta disso? Ah, pá, Adriana, abre o olho, né? Porque tu precisa muito disso, né? Então, eu sou apaixonada pelo tema por uma necessidade pessoal. Sinto a força dele quando eu estou com as outras pessoas, né? Nos cursos, por exemplo, isso fica muito evidente, nas palestras, nos atendimentos, né? Que a gente consegue trazer a leveza para um tema que às vezes é visto sempre com tanto peso, com tanta dificuldade. Geralmente as pessoas falam que traz leveza, né, para o tema dinheiro. Então, se vocês tiverem saído, pelo menos gostando um pouquinho mais desse tema, né, de falar de dinheiro, de refletir um pouco mais sobre ele, eu vou estar assim me sentindo nas alturas, vou dormir felicíssima por ter cumprido um pouco, um pedaço, um passo da minha missão. Né? Então, um dos meus grandes desejos que eu atribuo, que eu digo que faz parte da minha missão, é ajudar as pessoas a encontrar esse lugar do dinheiro na vida delas de uma forma saudável, alinhada com o significado da vida delas. Né? Então, agradeço muito, Regina, por essa oportunidade de poder falar, né, sobre isso. Agradeço a cada um de vocês por estarem presentes aqui, por aqueles que ainda vão ver que não puderam estar presentes aqui hoje, né? Mas por ter ficado até o final, assistirem um vídeo de 1 hora, né? Até o final mostra o interesse. Então, agradecer muito por isso, viu? Eu estou disponível para vocês, tem o meu site. Posso falar, Regina? Claro, é claro. Eu coloquei no começo da nossa reunião, mas é bom falar de novo. É bom falar de novo. Porque lá no site vocês vão poder acompanhar um pouquinho, né? Que é o www.psicologiadinheiro.com.br. Tem o Instagram, que eu juro que eu ainda quero dar um gás nele, mas eu e redes sociais ainda estamos namorando. Tem o YouTube também, que também é tudo Psicologia e Dinheiro. No YouTube também eu coloco alguns vídeos. E daqui a pouquinho tá saindo, daqui a pouco tá lá no site, um curso que eu vou dar, só de 3 horinhas, também pelo Zoom. Um curso que a gente vai falar justamente sobre o impacto do dinheiro nos relacionamentos, tá? Então, é uma oportunidade para a gente aprofundar também um pouquinho mais esse tema. E aí lá no site vocês vão dar uma olhadinha, vai ter lá as informações logo, logo, tá bom? É isso, obrigada. Adriana, só isso, acho que eu não tenho mais nada para dizer, muito obrigada. Da minha parte, eu realmente saio muito ampliada com essa questão depois desse encontro bom. Obrigada mesmo, Adriana. Como sempre, eu vou ficar esperando, né? Então a gente termina por aqui, eu vou ficar esperando nossos colegas saírem, se você quiser. E aí vou aproveitar, né? Então estamos terminando, e aí eu vou lendo, né? Minha profunda gratidão, estou te seguindo no Insta, o obrigado, um parabéns, gratidão de novo, profundo e maravilhoso. A gente tem o excelente Adriana, parece muita gratidão. Que bom assistir essa live maravilhosa, obrigada pelo tema, estou feliz com essa oportunidade. Alguém dizendo que falar de dinheiro com parceiro é se despir, né? Então, assim, é muito interessante, né? E com isso, Adriana, assim, depois eu te envio esse chat, que assim é muito gostoso voltar depois, mas repleto de maravilhoso, excelente, obrigado, gratidão, e eu percebo assim também. Então, colegas, alguns já deixaram, sempre tem um grupo, Adriana, que é muito interessante, pessoal na reta penal. Fica até o final, a gente está ganhando beijo aqui de quem abriu o vídeo. Gente, para quem eu precisei pedir para fechar, eu vou procurar editar o vídeo para não aparecer isso depois. E a gente vai trocando. E assim, é muito, muito, muito melhor fazer essas entrevistas e olhando o rosto de vocês ou o nome de vocês, assim, faz muita diferença, assim, é muito gostosa essa sensação de que não estou eu aqui só conversando com a Adriana, eu aqui é muito bacana um bate-papo com a Adriana, mas ir olhando o rosto de vocês é especialmente... É um presente. Obrigada, gente. Então, só aguardando vocês, quem for saindo, tá? Até mais. Até, gente. Obrigada, viu? Um abraço grande.